Veja agora o que é que vai acontecer no próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Este capítulo aqui é completo, então não se esqueça de se inscrever em nosso canal, de deixar o seu gostei, assim vocês vão acompanhar tudo que está por vir. Mas me responde a enquete de hoje, quem é seu casal preferido na novela Quando Me Apaixono? Deixa aqui abaixo em comentários e vamos lá agora saber tudo que vem por aí. Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Gonzalo e Regina discutem o fato de Josi só se interessar por dinheiro. Regina não acredita que alguém possa tratar a dor de alguém como uma transação comercial, e eles concordam que há coisa mais importante do que o dinheiro, por exemplo, amor e generosidade. Regina está com raiva porque essa pessoa sabe desde o primeiro dia onde está sua filha e se pergunta por que depois de 24 anos procuraram ela agora. Regina se faz pensar que possa ser por causa da grande fortuna que ela possa ter hoje em dia. Roberto está tentando seduzir Ezequiel, que parece estar se apaixonando por seus encantos. O padre está preocupado com a paixão de sua sobrinha por Jerônimo, que ainda está apaixonado por Renata. O padre sabe que eles ainda se amam, pelo menos alguém se ama. Ela diz a ele que amanhã ela vai descobrir se eles vão voltar a ficar juntos de uma vez por todas. Roberta já acabou com Ezequiel. Ele fala que ela manda e ele só é um trabalhador e tem que obedecer. Ele devia ir embora, então ela manda ele ficar para mais uma rodada. Eles discutem se ele deve ficar ou não. Ezequiel então vê o carro do chefe parando e entra em pânico, mas Roberta está sorrindo. Ela realmente é louca. Renata e Augusto entram. Ela está dizendo para ele para parar de falar e de brigar com Jerônimo. E ele jura que fez isso porque Jerônimo começou falando de Roberta e depois de Renata. Então ela não parecia convencida e ele finalmente concorda em deixar para lá esse assunto. Ela pergunta se ele precisa de qualquer coisa, friamente, já que ele está machucado depois da surra que levou de Jerônimo. Ele diz que está bem, e ela diz então tá bem, e ela vai para a cama. E ele, na sala mesmo, jura que Jerônimo vai pagar por suas palavras, quando Renata e ele se casarem. Augusto entra furioso no quarto de Roberta, onde Ezequiel acabou de pular a janela, e pergunta então o que está acontecendo. Jerônimo está pensando em Renata e afirma que ele é o idiota por ela. Ela está pensando nele e ela está triste por ele estar com Marina. Ela pensa como ele pode estar tão chateado com isso. Augusto quer saber o que Roberta está fazendo e também como Jerônimo descobriu sobre eles. Roberta diz que isso é impossível, mas Augusto não aceita e a manda de volta para o México amanhã mesmo na primeira hora. Enquanto isso, Marina está se perguntando quem Jerônimo escolherá, Renata ou ela. Alzira está perguntando a Ezequiel onde ele estava ontem à noite, e ele divaga sobre o trabalho e então nervosamente diz ao filho para comer sua comida. E então diz a eles que ele tem que ir embora. Agradece a Alzira pela refeição e sai correndo de lá, o que faz então se perguntar o que ela está fazendo ali ainda. Renata está conversando com seu pai, ele diz a ela que ela pode voltar para casa. Ela fica feliz que a bruxa esteja na prisão. Ele diz a ela que financeiramente eles não têm problema, mas eles ficarão bem e ela pode voltar para casa imediatamente. Ela se emociona e avisa Augusto que ela e Roberta podem ir embora agora. Ele avisa que Roberta saiu mais cedo, talvez por causa de Jerônimo. Renata acha que não, mas diz que quer partir ainda hoje. Augusto, então, diz que quer ir com ela. Ela diz que não. Ela pode ir sozinha. Ele argumenta que quer ir, além de querer a aprovação de Gonzalo para o casamento. Renato o interrompe ali mesmo e diz que não aceitou totalmente sua proposta de casamento. Ela diz a ele depois de tudo que passou com Jerônimo, ela precisa de um tempo antes de se casar novamente. Quando ela estiver pronta, ela então falará com ele sobre este casamento. Jerônimo está em seu escritório quando Marina chega com alguns papéis para ele. Jerônimo finalmente junta tudo. Roberta estava grávida do bebê de seu irmão. Ezequiel está se desculpando, mas Augusto pergunta a ele sobre ele levar Roberta de volta para a festa. Ezequiel diz que ele a acompanhou de volta e foi direto para casa.
Augusto diz a ele suas mentiras e ameaças nojentas sobre não traí-lo, etc. Então, nervoso, Ezequiel jura que não há nada de errado. Ezequiel jura que Augusto pode confiar nele totalmente. Jerônimo está chateado com a notícia. Jerônimo sabia que não era ele o pai, mas não tinha ideia de que o bebê que Roberto esperava era do seu irmão. Jerônimo está juntando tudo. Ele acha que Roberta poderia ter um cúmplice nisso. Então a doutora começa a bisbilhotar sobre onde Renata entra em tudo isso. Ele jura que Renata é simplesmente mais uma vítima no jogo de Roberta. Renata liga para Adriana para dizer a ela que está voltando para casa. Então elas falam sobre o quanto elas sentiram falta uma da outra. Adriana está ao telefone, então pergunta se está na fazenda e se fez pensar em Jerônimo. Então Renata diz que sim, mas tem que partir para sempre. Lázaro e Carlos estão trazendo Matilde para casa. Jerônimo a acolhe de volta e ela pede perdão por tudo e ela diz que não é necessário, que está feliz por estar em casa segura. Lázaro pede então ao doutor para olhar como é que ela está e certificar de que ela está bem. Gonzalo está conversando com Honório sobre ele e Constância. Gonzalo lhe diz que nada aconteceu entre Constância e César. Gonzalo diz a ele que sua irmã não é uma vagabunda e que ela é pura. Gonzalo também diz a ele que ele precisa consertar isso e eles se amam. E é a verdade que a vida é curta e que eles não podem perder tempo estragando tudo de novo. Matias lê uma mensagem de Adriana pedindo perdão. Ele diz a ela que não pode perdoá-la. Ele foi ferido mais uma vez por Renata e ela o traiu beijando então César igualmente como foi no passado com Renata e Jerônimo. Então ela tenta dizer a ele que sente muito e que o ama de verdade, mas ele não aceita. Ele foi justo com ela e não quer sofrer mais de tristeza nem por ela nem por ninguém. Inês pergunta se eles vão investigar a carta. Regina diz que não sabe nada sobre essa senhora. Inês não acredita que vindeira a filha por dinheiro. Então Inês pergunta se ela vai fazer o que essa pessoa pede. Regina diz que vai sacrificar tudo, até a própria vida, se necessário. Regina sabe que Josi está por trás disso e ela vai provar de tudo para que possa estar com sua filha em suas mãos novamente. Josefina está conversando com seu advogado. Ele está entregando papéis de Gonzalo, dizendo a Josefina que ela não vai ficar com a casa. Ela jura que teve permissão para ficar com a casa, mas o advogado explica que a empresa perdeu dinheiro e a casa faz parte da empresa, então a casa não será mais dela. Josefina jura que vai ficar com Gonzalo. Doutora Marina está verificando Matilde, que diz que ela descansa e relaxa. Manuela vai alimentá-la de volta e vai trazer sua saúde normalmente, e Karina vai cuidar muito bem dela. Carlos leu a notícia sobre Roberta e o bebê e não imaginava como Rafael se envolveu com Roberta. Jerônimo finalmente percebeu que Josefina tinha matado seu irmão neste momento. Ele agora sabe que ela é a única que poderia ter feito isso. Carlos está sendo a voz da razão novamente, dizendo-lhe que ele cometeu erros e precisa ter certeza absoluta antes de fazer ou de dizer alguma coisa. E garante que Jerônimo precisa encontrar provas. Ele pedirá ajuda a Constância para encontrar provas. Jerônimo está saindo do escritório quando ouve Karina falando com Renata ao telefone. Renata está verificando todos e diz a Karina que ela manterá contato com todos também. Carlos diz a Lázaro que precisam conversar com a doutora. Então sai e Carlos pede a mão de Matilde a Lázaro novamente. Ele jura que seus pais são loucos, ele ama e vai cuidar dela para sempre, independente do que digam. Lázaro diz que depois de tudo que Carlos mostrou que ele é um homem bom e que ama sua irmã de verdade e será bom para ela. Então entende que a mão de Matilde pode ser dada em casamento e estende a mão para Carlos. Carlos então desce de um joelho e pede Matilde em casamento. Ela parece triste e ele pensa que ela mudou de ideia, mas ela sorri e salta sobre ele e diz que sim. Roberta está no aeroporto de Tijuana, tendo um acesso de raiva por não ter conseguido o voo a tempo. A senhora diz a ela que ela não pode conseguir um voo para amanhã, e ela vai colocá-la no primeiro voo da primeira classe se ela permitir. Jerônimo está procurando por Roberta ou por Renata, ou perguntando se as duas já se foram. Augusto diz para ele ir embora. Ele chama Renata e Augusto puxa uma arma e diz para ele ir embora ou não vai sobreviver. Jerônimo diz a ele que um dia
Roberta ainda está tendo um ataque. A senhora avisa que ela pode embarcar no avião. Roberta liga para Josefina. Josefina manda ela parar de brincar e ir para casa agora. Roberta diz que não é culpa dela e que ela está a caminho, então desliga na cara de Josefina. Ela então grita com a senhora do ingresso sobre não estar na primeira classe. Gonzalo e Matias estão tendo descobrir o estrago que Branca causou nas finanças. Gonzalo avisa que Renato está voltando e Enório então está trabalhando nisso. Josefina aparece para avisá-lo de que não permitirá que ele leve a casa embora. Regina chega no escritório para falar com Gonzalo e aconteceu um grande confronto por lá, então fica aqui no canal que vocês vão ver tudo o que vai acontecer. Mas ainda neste capítulo, Renato está triste no vinhedo quando Jerônimo aparece com a prova das mentiras de Roberta e diz que o bebê que ela esperava não era dele, e sim de seu irmão Rafael. Então aguarde as próximas emoções dos capítulos de Quando Me Apaixono. Eu te garanto que está imperdível, mas não se esquece, se inscreve em nosso canal, deixe o seu gostei e até os nossos próximos vídeos. E não para por aí, veja também o que ainda vai acontecer. Festa do padre, a passagem incidental continua até que Jerônimo e Augusto se encontram para fazer piadas sobre sua cunhada. Jerônimo joga na cara de Augusto que sabe que ele é a amante de Roberta e que precisa ter respeito ao menos por Renata. Jerônimo diz que ela não é sua cunhada. Ele deixa claro que sabe o que Roberta e Augusto estão fazendo. Renata vai perceber isso em breve, diz Jerônimo. Augusto responde com um soco rápido na cabeça de Jerônimo. Uma luta de socos começa com o primeiro Augusto e depois Jerônimo recebendo socos iguais e satisfatórios. Mas Augusto é sempre o lutador mais sujo, finalizando com vários chutes nas costelas de Jerônimo. O padre acaba dizendo que espera que eles ajam como cavalheiros, pois depois garante à multidão que eles devem continuar a festa e que não há nada para ver aqui, se referindo então à briga dos dois que acabou de acabar. Enquanto isso, um preocupado Carlos pergunta a Sabrina se a febre está baixando. Sim, está começando a baixar. Ele pede para sentar ao lado de Matheus. Como você se sente? Eu não posso viver sem você, diz ele. Lázaro, sempre sábio, leva Sabrina para fora da sala enquanto Matheus observa que seus pais agora não lhe dariam permissão para se casar com ela. Eles têm sua própria maneira de pensar e eu tenho a minha própria. Nada disso é culpa dela. A igreja não culpará por ter seus pais lá para declarar uma mulher adulta, uma vez que eles estão mortos para que os pais deles também não estejam lá. Ele escolheu seu próprio caminho e quer estar ao lado dela. Ela finalmente então cede às palavras doces de Carlos. De volta à festa de trajes típicos, leilões de vestidos regionais começam para arrecadação de fundos. O leilão começa com um lindo vestido de Marina e os lances são bem generosos. Jerônimo oferece um valor alto demais e todos sorriem. Marina agradece Jerônimo. A próxima é a nossa Renata. O lance começa com um valor baixo, então Augusto dá um lance maior com um sorriso bem malicioso, como se não fosse ser superado por Jerônimo. Surpresa, surpresa, Jerônimo diz um valor mais alto e Augusto dá um outro lance bem mais alto. Jerônimo se levanta e agradece por ter pago esse preço bem generoso pelo vestido. Augusto então parece ter se arrependido do que fez. O padre parece feliz e quer aproveitar mais os vestidos restantes. Seus grandes dons já estão garantidos. Enquanto isso, o melhor ainda para o fim está por vir. Na fazenda, Roberta entra e começa a seduzir o pobre Ezequiel. Ela se deita no sofá com os braços abertos e em seguida começa a desfazer a camisa dele enquanto pede a ele para servir uma taça de vinho para cada um deles. Enquanto ela menciona que talvez então ela irá pedir outras coisas, ele protesta então fracamente que tem que voltar à festa. Então ela responde no tom bem calmo: tem o quê? Ele não parece assustado, mas um pouco surpreso, mas definitivamente não está assustado. Sabrina diz que com o chá que deu a Matheus não vai dormir e vai acordar bem melhor. Carlos saca dinheiro para presentear a Sabrina, que fica chocada. Lázaro intervém ao dizer que sua oferta de dar dinheiro a Sabrina pode ser tomada como um insulto. Então, Carlos pensa rápido e diz que pelo menos você deve vir ao nosso casamento como convidado especial. Então, ela não sentiria falta.
Então ele pede duas coisas. Ao guardar o dinheiro, ele diz que está cuidando. E a segunda é que ele quer que Lázaro o chame de cunhado e o trate como da família, como ele deve ser. Lázaro então recosta-se e diz que gravemente veremos. Carlos fica então impactado. Enquanto isso, Augusto está reclamando que não comprou o vestido para Renata, e ela fica confusa. Augusto se sente enganado por ter sido generoso novamente. Enquanto isso, Jerônimo tem suas conclusões atendidas pela médica Sex, que diz que todos os homens agem como criança enquanto ela o beija tão docemente. Marina pratica a fina arte de boa médica com Jerônimo. Pós-festa, Regina e Gonzalo entram na sua sala e vê então um envelope. Ela então lê. Portanto, a oferta é que, pelo valor equivalente do fundo fundiário, ela possa ver a família. E pergunta: está interessada? Regina diz que Cantu tinha razão. Essa Josi só está interessada em dinheiro. É claro que a pessoa que quer a fortuna de Roberta, que sobrou então para Regina Júnior. Então, após anos de luta, a Regina então tem uma conclusão. A sua filha foi roubada por causa da herança que Roberto deixou. Então Gonzalo tenta aconselhar, diz que ela não deve dar tudo, mas Regina diz que daria a própria vida se trouxesse a sua filha de volta. Josefina, que realmente está interessada apenas em dinheiro, bem, talvez igualmente uma vingança. Tamboria os dedos e pergunta quanto tempo levará para obter o dinheiro e sua vingança. Josefina está apostando muito em Roberta. Será que Roberta vai mesmo dividir toda a herança com Josefina? Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.